Agora, e o Garro, Vamp? Dá pra gente dizer que esse cara é um bom jogador? Porque desde que ele chegou, ele é o que mais arrisca, ele é o que mais tenta jogada. É difícil também você se destacar num time ruim como o Corinthians. E esse moleque tem se destacado como pode, né? Ontem aqui, né, no intervalo, né, o Vanderlei Nogueira deu a notícia aqui, o Corinthians pagou a todo mundo. Pagou todos os atrasados em salário e pagou os fundos de garantia. Então o Mosquito e a Justiça não deu de causa lá pro Mosquito e eu acho que o Arthur. Então, quer dizer assim, já dá um gás a mais. O dinheiro, aí todo mundo perguntou, o dinheiro vai da onde? Provavelmente daquela parada lá, Liga Forte, sei lá. Liga, Os 150 milhões. Mais que tudo. Mas vai brigar o Campeonato do Corinthians pra não cair, pô. Pro uma grana do Carlos Miguel também. Não, tanto pagou que os jogadores que entraram na justiça para rescindir contrato não conseguiram. Porque foi depositado? Não conseguiram. Não foi dada a liminar para os jogadores, para o Gustavo Mosquito e para o Arthur Souza. Depositaram. Para rescindirem o contrato. Depositaram não só dos dois, tinha um monte lá que podia seguir a fila, depositou todos os fundos de garantia. Então, quer dizer assim, mas o campeonato ganhou do Vitória. O Vitória, depois de 6 anos, volta à Série A do Brasileiro. Fez um jogo duro com o Corinthians, tomou gol no último minuto, até no erro do Dudu, que é um dos principais volantes do país. Estava afastado no Vitória. Que cabeceou para dentro da área, né? O Dudu, ele tava com a bola no ataque, fez a bola, ele errou lá. Não, mas foi erro da defesa também. O goleiro socou errado, o zagueiro cabeceou errado. Tudo errado, mas foi tudo errado. Quase atacando pra dar aquilo. E no último minuto, o Vitória poderia ter ganho também o jogo tranquilo. O campeonato do Corinthians é esse aí, ó. Pegou o Vitória voltou, tá disputando ali. Pegou o Atlético Goianiense, pegou o Criciúma, vamos fazer esses pontos aí. Que é com esse time que o Vitória o Corinthians vai brigar. Agora, Flávio Prado, é um Corinthians que ele consegue os pontos. Como diz o Vamp, também não foi essa atuação maravilhosa, não. Foi contra o Vitória, que também tá lutando para não cair, e não jogou melhor. O jogo foi muito igual. O jogo, eu acho que mereceria até um empate, mas a Vitória computa os pontos, então tá tudo certo. Agora, o Vamp lembrou, Corinthians pagou. Botou o dinheiro em jogo. Inclusive, foram negadas as liminares lá do Mosquito e do Arthur Souza por causa disso, né? Porque pagaram. Isso já é um otimismo a mais? O Corinthians pagou, agora tá em dia com os jogadores, uma vitória, ou não? Ou a draga deve continuar? Com relação ao Corinthians, temos que comemorar um jogo de invencibilidade do Corinthians, né, pô? Como você é ridículo. Como você é ridículo. Ele perdeu quando foi, Ivan? Foi sábado ou foi domingo o jogo passado? Foi domingo. Então tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. 5 dias de invencibilidade do Corinthians. O que não é pouco para o momento atual do Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora é o seguinte, pagar ajuda muito, faz muita diferença, claro, né? Só que tem que manter isso, né? Não adianta o mês que vem já não paga de novo, outro mês já não paga de novo. Tem que manter essa linha. O que foi diferente ontem é que parece que a sorte deu uma mudadazinha, né? Fazer gol no último minuto e tal. Não estava acontecendo muito isso. Mas tem que definir o treinador, tem que definir o que vai fazer e tentar manter pagamento em dias. Sabe, jogador, não é jogador, qualquer profissional, o cara precisa receber. Se o jogador não recebe, é muito justo que ele tenha problemas e com os problemas, esses problemas vão para dentro do campo. Mas já é um grande passo, né? Você pagar os jogadores que não estavam sendo pagos. Esse mês dá uma aliviada legal. Tomara que consiga fazer isso sempre, porque aí a coisa vai andar. Mas tá muito difícil ainda de se imaginar o Corinthians fora dessa região aí do campeonato. Tá com jeito que vai ser o ano inteiro assim. Tá com muito jeito de sair disso não. Agora, Mauro César Pereira, o Flávio Prado, ele, na vitória do Corinthians, ele debocha. Como debocha? Ele fala, 5 dias de invencibilidade? Pô. Parabéns ao Corinthians pelos 5 dias de invencibilidade. Você é ridículo. Tem que olhar pelo lado bom, as coisas. Olhar pelo lado bom. Parabéns por um jogo de invencibilidade. Quem, Vamp? Cruzeiro. Aqui aonde? Em São Paulo? Lá em Minas. Se não perder. Pelo menos 7 jogos de 7 dias. 7 dias de invencibilidade. Se não perder, já vai ficar mais de uma semana. Na atual situação, o corintiano tá aqui. Não se aguenta. Você viu como o Vamp entrou aí gritando? Tava, hoje ele tava eufórico. Cara. Ontem eles não sabiam muito como comemorar a vitória. Os caras ficavam achando como é que é mesmo e tal. Foi, é verdade. Mas depois, voltou e tal. Vamos ver agora como é que segue. Agora, Mauro, o Corinthians tem, nesse momento, 14 jogos e 2 vitórias.
2 vitórias contra 2 times que estão lá embaixo. O Lanterna Fluminense, que ontem empatou em casa e tá uma draga, o Fluminense, e o Vitória. Só que, ao contrário do Flávio Prado, eu vou tentar trazer um ponto positivo. Agenda positiva? Vou tentar dar uma equilibrada. Mais do que eu fiz? Você é ridículo. Ao contrário do Flávio Prado, eu queria falar do Garro, Mauro, porque foram 2 belos gols do Garro, né? Você acompanha muito aí o futebol sul-americano. Esse cara é um otimismo do Corinthians, porque desde que ele chegou, ele tenta. A gente costuma falar aqui, até do Yuri Alberto, o Vamp costuma falar, bota o Yuri Alberto no Flamengo, bota o Yuri Alberto no Palmeiras, você vai ver se esse cara não vai jogar. O Garro é um bom jogador que tá num time ruim? É um cara que pode realmente ser uma válvula de escape desse Corinthians, ser decisivo nessa briga contra o rebaixamento, para trazer uma agenda positiva? E outra, o Flávio tá certo? O Corinthians tem mesmo que comemorar 5 dias de invencibilidade, porque vai ser drama até o fim do ano? Tudo indica que sim, né? O Garro é um bom jogador. Ele é só um bom jogador num time ruim, num clube mal administrado, uma bagunça danada, onde se comemora o cumprimento de uma mera obrigação, que é pagar os salários, colocar em dia as contas. Quando isso vira notícia é porque está tudo errado, né? Isso não é notícia, gente. Pagou o salário. Tem que pagar o salário. Você contrata uma pessoa, você paga pelo trabalho dessa pessoa. Então, quando você paga e vira notícia, é porque está tudo errado. E isso é rotina, né? Está sempre atrasado, vivem sempre além do... Um clube que faturou perto de 1 bilhão na temporada passada, né? Como é que você consegue, no futebol brasileiro, um clube faturar perto de 1 bilhão e ter todas essas dificuldades? É uma gestão horrorosa. A outra é péssima e essa é tão ruim quanto, né? Paro duríssimo. Qual a pior, né? Mas o Garro é um bom jogador, tentando aí ajudar o time a sair do buraco, né? E a vitória, o triunfo, né, sobre o Vitória era um resultado obrigatório, conseguido a duras penas, né, com muita dificuldade. O Vitória é um time que veio da Série B, luta para não cair, é um adversário direto ali na luta contra o rebaixamento. E nem assim o Corinthians conseguiu sair, né, do chamado Z4. E vai continuar ralando. Vai jogar fora com o Cruzeiro. O Cruzeiro está muito mal fora de casa, tem perdido os jogos fora, mas em casa tem uma boa campanha. Jogo difícil, probabilidade grande do Corinthians não voltar com a vitória, essa é a realidade, né? Pode até acontecer, mas não é o mais provável. E vai ficar aí ralando. O Garro vai ter que ficar tirando o coelho da cartola, fazendo algumas coisas assim diferentes para poder salvar o time dessa situação em que ele está envolvido, que não é uma responsabilidade apenas dos jogadores, acho que passa pela diretoria, né? Que, aliás, ainda quer o Ramon Dias, ainda quer trazer o Ramon? Tá. O Ramon Dias ainda é o favorito. Ao lado tem mais um nome. Emoção, né? Tem mais um nome aí forte no Corinthians. É o Ramon Dias e quem é o outro? Ramon Dias e o Carille, que eles ainda têm otimismo de tirar do Santos, mas que o Marcelo Teixeira cravou. Não vou liberar. Perfis diferentes de técnicos também, né? Os caras não sabem nada, né? Nossa Senhora. O Carille é um estilo, o Ramon Dias é outro. O Ramon Dias fez um trabalho muito ruim no Vasco. O Nova Iguaçu, que eu diga, né? Quem viu o Vasco Nova Iguaçu no Campeonato Carioca... Nossa, foram 2 massacres no Nova Iguaçu. 3 jogos, né? O Nova Iguaçu venceu 2, empatou 1, que era para ter vencido de 3 ou 4. Foi aquele jogo que o Léo Jardim foi parar na seleção até, convocado pelo Dorival, porque fez 12 defesas naquele jogo. E depois a gente viu o nível do Nova Iguaçu quando o Flamengo enfrentou o Nova Iguaçu e venceu com facilidade. O Nova Iguaçu organizadinho, time legal e tal, mas nada demais. Passou por cima do Vasco. Era o Vasco do Ramon Dias. Então, assim, quais são as credenciais recentes do Ramon Dias? Ele tem um histórico como técnico, de campeão e tal, de sucesso. Ok, mas o trabalho mais recente foi muito ruim, né? Será que esse é o perfil ideal para o Corinthians nesse momento? Eu achei que era para jogar, sinceramente, que ele jogava pra caramba, né? Ele tá mais velho, mas ele joga nesse time, viu? Ele tá magrinho. Como você é ridículo? Falando sério. Você engoliu o palhaço hoje, né? Mas por quê? Hoje você veio... o Ramon Dias, fininho do jeito que ele tá, se ele treinar um pouquinho, ele joga, velho. Se joga. Olha o time do Corinthians, pilhado. Eu pensei, vi Ramon Dias, falei, o Corinthians vai contratar um cara, né? Tá um pouquinho veterano. Mas aí quando o Corinthians ganha, você quer zoar também? Eu não tô zoando. Os caras ganharam, estão quase saindo da zona do rebaixamento. O Mauro César não acha que é notícia. Mas, em cima do pagamento do Corinthians, Mauro, pelo menos ele conseguiu vencer na justiça pedidos liminares, né, de jogadores. A Justiça do Trabalho não acatou.
os pedidos de liminares feitos pelos atacantes Arthur Souza e Gustavo Mosquito para rescindirem contrato com o Corinthians. Isso significa que os vínculos dos jogadores com o clube seguem ativos até os julgamentos dos méritos. Como cabem recursos, esse processo pode se arrastar por meses. O que acontece? A dupla entrou com ações na última quarta-feira, pedindo o desligamento imediato do Corinthians devido à falta de pagamento de parcelas de fundo de garantia por tempo de serviço. Mosquito também alegava que não recebe uma prestação de luvas acordadas com o clube. No caso do Mosquito, a juíza do trabalho apontou que uma das parcelas das luvas cobrada pelo Mosquito não estaria atrasada. Ela também ponderou que no mesmo dia, olha aí a coincidência, no mesmo dia em que o atacante ingressou com a ação, né? O Corinthians realizou o pagamento de valores atrasados relativos à FGTS. Vínculo do jogador foi renovado até janeiro de 2026. Isso é um ponto positivo ou é uma malandragem? O Fabinho Soldado disse que não joga mais no time, né? O Fabinho Soldado não falou que não joga mais? O Mosquito tá fora. Falou. Então, tá bom, o Mosquito tá fora, vai brigar na justiça, é o direito dele. Ele tá correndo atrás do direito dele. Você acha que foi até uma malandragem do clube? Vamos pagar agora que ele entrou na justiça. O clube não paga, gente. O patrão que não paga não tem que reclamar, rapaz. O cara tem direito de entrar na justiça. O clube não paga. O clube faturou quase 1 bilhão no passado, não paga em dia. Se pagasse em dia, ele não entrava na justiça. E pagaram ali no apagar das luzes. O cara entra com recurso, você vai lá e paga. Se é malandragem, eu não sei. Eu sei que tá errado. O clube não paga. Tem que pagar em dia. Fala aí, Vampeta, finge que paga, finge que joga agora no Corinthians, eu quero ver. Finge que paga que o Mosquito Finge que joga. É isso. Pronto. Antigamente era o Flamengo. Ele falou aquela frase clássica. E ajudei hoje. Agora é o Corinthians. Se voltou com o Vampeta. Mas eu acho que o Corinthians não finge, não, viu? Os jogadores do Corinthians não fingem. Não finge, não. Não dá pra fingir. É verdade. Não, gente. O time do Flamengo no Eles não conseguem fazer mais do que isso. Mas isso, assim, eu acho engraçado até, assim, toda essa valentia do dirigente. Não joga mais no clube. Pois é, cara, vocês não estão pagando. Parece que o cara estava errado, mas vai continuar pagando o salário, vai ter que pagar, vai ter que treinar, vai ter que pagar. Isso é um tipo de artimanha que você coloca o torcedor contra o jogador. O torcedor, às vezes, é muito ingênuo. Cara, o jogador tá lá, tem um contrato, tem que pagar o cara. Vai lá na empresa que você trabalha e o patrão não paga, você vai fazer o quê? Você vai ficar feliz? Ó, seguinte, galera, não vou pagar esse mês não, tá? O mês aqui agora vai ter 90 dias. Suas contas estão vencendo, cara. O jogador é como qualquer trabalhador. Você fez um contrato, o cara tem que receber. Isso não existe discussão com relação a isso. A gente vai normalizando esse tipo de bizarrice que o cara não paga salário, não paga luvas, não paga aquilo que está combinado. Aí o direito, não joga mais e tal. Cara, qual é? Primeiro, o Corinthians precisa do jogador. Agora, contra o Palmeiras, foi titular. Então, é um jogador que, bem ou mal, é utilizado pelo Corinthians, né? O Corinthians não está em condições de falar assim, não, o Mosquito não precisa, é o 8º reserva, não joga nunca. Não. Jogou contra o Palmeiras segunda-feira, titular. Foi escalado. Ou seja, um jogador que tem a sua utilidade nesse momento do Corinthians, né? Se o Garro fizer isso, você elogiou aí o Garro. Se amanhã não pagarem o Garro entrar na justiça, vão fazer a mesma coisa? Duvido. Pois é. Aí vai ter essa valentia toda. O Matias Rojas, 40 milhões. Lembra, o Rojas chegou aí e tal, não pagaram, então o cara foi embora. Agora o Corinthians tem que pagar 40 milhões pro jogador, tá lá nos Estados Unidos, tá lá em Miami. Pro jogador é a melhor coisa do mundo, né? Um cara que não deu nenhum retorno técnico, cara. O cara chegou no Corinthians, jogou pouco. Não pagaram. No momento que você não paga, você perde toda a razão, cara. Você pode falar que não jogou nada. O Fausto Vera. Outros jogadores reclamam. É uma coisa constante. O clube argentino lá dele também, o Argentino Júnior reclamando. O presidente do Argentino Júnior deu declarações fortíssimas atacando o Corinthians, criticando. O presidente do Tagere já falou também. Esse jogou duro ali na hora, porque já tinha o episódio do Fausto Vera, quando ele vendeu o Garro, falou, não, eu quero garantias, eu quero dinheiro, senão não vou liberar. E não mandava liberação. O jogador ficou semanas treinando sem poder jogar. Cara, é uma coleção de situações constrangedoras. Um clube desse tamanho que fatura tanto. O caso curioso é isso. Aí o Fabinho Soldado aparece lá para dentro, não joga mais e tal. Está dizendo que é para torcida, aqui a gente joga duro. Pois é, joga duro, você não paga, cara. Você não está pagando em dia. Está errado. Está errado. A postura deveria ser, não, o jogador correu atrás dos direitos dele, o clube de fato não cumpriu sua obrigação, mas há tempo chegamos lá e resolvemos agora conversar com ele e ver o que é. Você acha que o jogador tecnicamente não interessa, põe a venda, negocia. Tudo bem, é do jogo. É do jogo. Aliás, foi bem corajoso, porque o cara entrou na justiça contra o clube, tendo um contrato e fazendo parte do elenco. Foi bem corajoso. Não dá para condenar. O cara está correndo atrás do direito dele, gente. A gente não pode começar a inverter o vilão virar mocinho, o mocinho virar vilão. O cara não está recebendo e o cara que está... Porque o torcedor acha que o jogador ele tem que agir como torcedor, né? E não tem. É a profissão do cara. É um profissional. O torcedor fala, ai, traidor. Traidor, o cara não está recebendo, gente. O cara é um profissional. O cara é um profissional. Ele joga pelo dinheiro. É isso. Ele está lá, é o trabalho dele.
como é o trabalho de cada um trabalhador em qualquer atividade profissional. Você trabalha para receber seu salário. Ora, bola. Será que se o torcedor faria a mesma coisa? Trabalha numa empresa, amanhã o patrão fala, olha, eu não vou poder pagar. Aí você vai ver a vida do patrão, né? Ele mora numa casa maravilhosa, ele come do bom e do melhor, ele tem um carrão, mas ele não está pagando salário. Aí você vai ser o quê? Não, se você, por acaso, correr atrás dos seus direitos, você é um traidor da empresa, né? Porque o clube faturou quase 1 bilhão. E os dirigentes falam, não, faturamento recorde e tal, não paga salário, cara. Eu contei não tá pagando, aqui, gente. Mauro, é uma informação, eu recoloco essa informação. Não sei se agora, com esse dinheiro que entrou, o cara pagou. Uma pessoa que eu conheço tem um contrato de aluguel com um jogador do Corinthians e não pagou. Ele falou, eu vou ter que tirar o cara de lá, ué. É um rendimento para a pessoa. E vai tirar. Se não pagar, vai tirar. É um aluguel alto, claro, mas o cara também contava com o que ele ia receber do clube. Não recebeu um centavo. E aí o cara não podia pagar. Só que o dono da casa falou, olha, você vai me desculpar, mas eu não tenho nada que ver com É uma isso. coisa muito comum, né? Como os jogadores mudam de estado toda hora, muitas vezes eles alugam apartamento. E como Geralmente, Isso, como os salários- mobiliado, tudo, Pelo menos certinho. em tese, né? Se receber são salários muito altos, os caras alugam apartamento Claro. de alto padrão. Tá tudo certo. Imobiliário e tal. E aí é condomínio, aluguel, é coisa de... Mas tá tudo certo. 20 mil, 30 mil. Só que você imagina daí o pra cara. mais, é coisa imagina cara. o cara com a família. Mas o cara correndo pode risco fazer de a grana. despejo. Não, agora, o dono, muitas vezes é isso. O cara aluga justamente, é uma fonte de renda dele. Claro. Ele tinha um capital, investiu no imóvel, mobiliou o imóvel e aluga aquilo. Ele vive daquilo. Isso aí. Ele pode viver daquilo. Ele ganha Isso de aí. um, de outro. Aí você não paga, o cara fica sem renda também. Aí o certo é o clube que não paga? Não, o clube está errado. O clube tem que pagar, tem que cumprir suas obrigações. O Mosquito não está errado, não dá para condenar. Agora o torcedor fica nesse negócio. Quando o torcedor faz isso, ele está fazendo o seguinte, está dando aval para o dirigente ruim, cara. Ele está falando, não, ele não está ficando do lado do clube, ele está ficando contra o clube. Contra o clube, porque ele está estimulando a continuidade de uma gestão que não cumpre as suas obrigações. Isso é bom para o Corinthians? Não, isso é péssimo para o Corinthians. Isso é uma situação que expõe o clube, ridiculariza o clube. A gente está aqui debatendo esse assunto. Nesse exato momento, alguém pode estar em algum ponto aqui da cidade, tomando um café ali no bar, tomando uma cerveja, conversando, e o palmeirense está sacaneando o corintiano. Pô, o Mosquito vai embora, hein? O Mosquito vai embora. Pô, não paga o Mosquito. Por quê? Porque o Palmeiras paga o salário. Então o Palmeirense pode tirar onda à vontade. O São Paulo não. O São Paulo, de vez em quando, tem os palmeirenses também, né? Ano passado teve. Tem. Mas o Palmeirense pode rir do corintiano. Você gosta de ouvir isso? Uma zoeira de torcedor? Claro que o cara não gosta. Então cobra do dirigente, não do jogador. Entendeu? Repito, é muito fácil o cara chegar no microfone ali e falar esse tipo de coisa. Que joga o jogador contra a torcida, mas o jogador não está errado. Não está errado. Imagina Não, e lembrando, que criar para os jogadores lá agora. Não, e a volta do Mosquito. Então o Corinthians não ganha, ele entra, joga mal, a torcida, é mercenário, não sei o quê. Aí jogou contra, né? a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E lembrando que nessa declaração do Mauro, né, Flávio Vamp, que ele falou do Fabinho Soldado, o Fabinho Soldado, ele fala na maior cara de pau. Me surpreende a decisão. Jogadores jovens com um futuro brilhante pela frente que não querem fazer parte dessa equipe. Na verdade, os jogadores que deviam falar, me surpreende a cara de pau do Corinthians de não pagar e querer me jogar na fogueira pro torcedor. Claro. Porque isso, o clube, ele tem o poder, e a gente sabe isso, de transformar o jogador em vilão. Ele tem, porque o torcedor muitas vezes, ele não usa da inteligência. Ele vai no argumento do clube, que nem o Fabinho Soldado agora. Não joga mais no Corinthians. Aí os caras, boa, esse traidor. Só que a culpa é da diretoria. A culpa não é do jogador. O jogador tá lá 1 mês, 2 meses sem receber. E aí o torcedor, ele cai na lorota do dirigente, e geralmente ele cai, não é só no Corinthians, não. De acreditar no dirigente e se volta contra o jogador, se volta contra dirigente, se joga contra jornalista. Entendeu? Então, é ridículo. É o Fabinho Soldado que devia falar, me surpreende a nossa incompetência de não conseguir pagar jogador em dia com o faturamento que a gente tem, Flávio. Não, mas é sem dúvida. E foi feito. Porque clube faz isso, né? Joga o jogador contra o torcedor. Foi o processo que ele fez. Ué, é ótimo. Já que ele não joga mais no Corinthians, libera para ele jogar em algum lugar que ele receba. Que era exatamente o que ele queria. Receber é um trabalhador querendo receber o trabalho dele. Só isso. O que os jogadores disseram é o quê? Eles não estavam recebendo devidamente o que eles tinham que receber, os seus fundos de garantia e tudo, os seus depósitos. E eles, como qualquer trabalhador, pleitearam na justiça o recebimento do direito de trabalho deles. Só isso. Como qualquer um faria. Você em casa faria, dependendo da sua profissão. Então, é a mesma coisa. Ah, e o Corinthians daí? O Corinthians, teoricamente, deveria ser um bom pagador, um bom patrão. E não é o caso. Claramente não é o caso. Então,
Né? Defenda o seu lado. Porque isso acontece, né, Vamp? Dirigente joga jogador contra torcedor. Você vê agora, o Mosquito, como você falou, ele vai voltar, vai ser chamado de mercenário. O cara na razão dele. E quando pagou o fundo de garantia dos demais, poderia alguém ir no bonde também. Eu lembro que, o Flávio deve lembrar disso aí, quando a doutora Gislane, ela conseguiu vários jogadores do Palmeiras, cara. Por causa do fundo de garantia. O fundo de garantia, Roque Júnior. Foi uma galera que saiu do Palmeiras naquela época, que o Palmeiras não depositava o fundo de garantia, e os caras conseguiram o passe, olhavam, opa, não está depositado. Foi isso que o Mosquito fez. Aí eles correram ontem e já pagaram, e pagaram dos outros também, que não estavam. Aí agora, como é que vai ser? O torcedor lá, quando o Corinthians... Sinal que tinha dinheiro, né? Tinha como pagar, né? Entendeu? Agora, como é que vai ser? O Mosquito jogando, entrar, não ir bem, o time já não está muito forte. Será que a torcida não pega no pé? Mas o torcedor que está lá quer receber também, né? Né? Eu acho, cara. Eu acho que é muita cara de pau jogar o torcedor contra o jogador numa situação como essa. A culpa é toda do clube. Tamo de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, né? Falando sobre essa situação do Corinthians. Treinador, ainda é a dúvida. Carille ou Ramon Dias? Corinthians está tentando esses dois. O mais fácil é o Ramon Dias, que está livre no mercado. Ramon Dias está livre no mercado, é o mais viável. E o Santos já disse que não vai liberar o Carille. Só que a multa do Carille é de 2 milhões de reais. Tem outra pista. Com o Santos. É o quê? Com o Japão. Você acha que o Corinthians vai ter que acertar com o Japão também? Eu não sei se cai se vai cair pro Santos, pro Carille, pra onde ele estiver trabalhando, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber isso. Quem é melhor pro Corinthians? 7 milhões. Quem é melhor pro Corinthians, na opinião de vocês? E quem que vocês acham que o Corinthians vai fechar? Hoje o presidente do Santos falou que não vai liberar, não. Ele já falou há 1 ou 2 dias. É contrato, vai ter que cumprir lá. Sim, mas se o Corinthians pagar a multa, tira. E o Ramon Dias, mano, tá no bid ainda, né? Mulher do Vasco. Tá no bid do Vasco. Precisamos que eles não fizeram ainda. Não fizeram, então quem será? Falaram que ia ser o nome hoje. Hein? Quem que tu acha melhor, Vamp? Ramon Dias ou Carille? Nenhum dos dois. Quê? Nenhum dos dois. Porque não pode. Mas quem que você acha o ideal? Tem algum nome? Que é o que a gente fala, né? Não tem mais nome no mercado. Não tem. O Merlin. Hoje, o Flávio, o Wagner Mancini assumiu hoje o Atlético Goianiense. Então tava Vasco, Corinthians, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense sem treinador. Saiu o Jair Ventura, então. Foi demitido do Ceará recentemente, né? E aí foi o Duel Condé pro Ceará, que subiu com vitória. E o Mancini assumiu hoje o Atlético Goianiense. O Jair Ventura tá na pista aí. Tem o Jair Ventura. Gente, tem algum treinador? Mauro, Flávio? O que eu não vejo. Mostra muito claramente é o seguinte: por esses dois nomes, o Corinthians não sabe o que ele quer. São dois jogadores com perfis completamente diferentes. Treinadores. 2 treinadores com perfis completamente diferentes. O que eles querem? O estilo do Carille e o estilo do Ramon. Qual que eles querem? Nem isso eles sabem. Precisa resolver. Eu quero... Não tem o Carille? Vamos procurar alguém que trabalhe igual o Carille. Ramon, vamos procurar alguém que trabalhe igual... Não. Sabe qual vai ser o treinador? O que primeiro falar ok. É isso. E aí, eu faria... Aliás, o Jair Ventura chegou na final da Copa do Brasil, né? Diga-se de passagem. É um treinador. 2018. O pessoal critica muito, mas ele chegou na final da Copa do Brasil. Não foi um brilhante trabalho, mas ele chegou na final da Copa do Brasil. É um técnico acostumado a trabalhar nessa situação. Isso. Briga para subir, brigar para não cair. Esse é um ponto. Técnico modesto que trabalha com elenco modesto. Exato. Esse é o perfil do técnico. Eles pegar um técnico com objetivos modestos, né? Que esse é o objetivo, é sobreviver na Série A. Isso aí. Então, talvez faça mais sentido um técnico com esse perfil do que ficar buscando um nome como o Ramon Dias, que vai querer... Não, o time joga ofensivo. Cara, você tem condições de jogar da maneira que ele imagina? Foi o caso do Vasco. No Vasco, escapou do rebaixamento ano passado, sabe lá como, né? E no Carioca foi um desastre. Tem que trabalhar já fez grandes trabalhos, mas... Trabalho com elenco modesto. Tem que ser isso. Não adianta pegar um treinador aqui do Brasil acostumado com esse tipo de situação. Tem vários aí treinadores de um nível bom que estão acostumados com esse tipo de coisa, como o Mauro falou com muita felicidade. Tem que trabalhar desse jeito. O Corinthians hoje ele está numa situação complicada. Se você não baixar a bola,
O Mauro fala toda hora aqui sobre o Flamengo. Gente, nós tivemos aqui, vamos tentar salvar, vamos tentar sanear. Tem que cair na real do que o Corinthians é nesse momento. Hoje ele é um time com dificuldade financeira terrível, numa situação brava, com um elenco caro e deficiente. Não adianta querer situação técnica, ele vai exigir mais gente, mais pessoas que não vai ter, vai gerar mais problema. Tem que pegar um técnico que esteja acostumado a trabalhar no Brasil com o perfil do técnico brasileiro, que possa trabalhar com um elenco modesto. Esse é o técnico ideal para o Corinthians. Agora, eles precisam definir o estilo, né? Que estilo eles querem? Eles não sabem. É terrível isso.